Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos já deixar para você a palavra do nosso eterno e maravilhoso Deus, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, peço por gentileza, só uma ajustadinha na câmera. Isso, estou aprendendo a mexer nesse celular, né? Isso. Aí, quero deixar para você a palavra de Deus, tá? Para você que já é inscrito nesse canal, peço aquele joinha, né? Que eu sempre costumo pedir. Peço para você também o compartilhamento. Se você ainda não é inscrito, né? Eu peço que você possa se inscrever, tá bom? E também deixar o seu joinha e compartilhar. Tanto você que já é, você que vai se inscrever, tá? Vamos fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, tá bom? O título da nossa mensagem de hoje é Não Fale Mal de Você. É isso mesmo, o título da nossa mensagem. Eu vou falar sobre um personagem que eu já falei dele, né, em outro vídeo, em outros vídeos, que foi, eu não sei se foi mais de um vídeo que eu falei dele, agora eu não estou lembrado, mas eu falei dele, né, em outro vídeo, do Mefibosete, né? Quem que foi esse? Ele foi o neto de Saul, né? Filho de Jonatas, que por sinal foi um grande amigo do rei Davi. E por que o título da mensagem é esse? Você vai entender através do Mefibosete. Uma certa feita, o rei Davi, ele já era rei, né? Já estava em seu palácio. E ele começou a pensar, né? Se existia mais alguém de Saul que ainda era vivo, se existia alguém de Saul que ainda ele poderia achar com vida para poder devolver aquilo que pertencia a Saul, né? Davi era um rei, o Davi era um rei justo, né? Era um homem de Deus, era uma pessoa segundo o coração de Deus, e um determinado dia ele pensou consigo mesmo: será que tem alguém de Saul que ainda está vivo, que eu possa devolver? Aí ele mandou chamar um de seus servos, o servo chamado Ziba, né? Que outrora havia trabalhado para o rei Saul. E o Davi perguntou: tem alguém de Saul que ainda está vivo? Foi onde que o Ziba ele apresentou esse jovem, Mefibosete, que era neto de Saul. Só que o Mefibosete ele tinha uma deficiência nas duas pernas, né? Ele não andava devido a um acidente que ele teve quando era pequeno, né? Uma carruagem, não uma carruagem, mas vamos assim dizer, uma charrete, né? Que era o veículo da época, né? Vamos assim dizer, passou em cima das duas pernas dele e ele ficou aleijado, né? E ele estava vivendo uma pequena cidade, numa aldeia, eu posso dizer uma cidade, né? Chamada Lodebar, que era um lugar de extrema miséria. Sabe, meu amigo, naquela época, as pessoas que tinham alguma deficiência, elas não tinham muita oportunidade como tem hoje, né? Antigamente, se a pessoa era deficiente, ela era condenada a viver como um mendigo, né? Um excluído, vamos assim dizer, da sociedade.
E o Mefibosete, ele estava vivendo nessa situação, pedindo esmola, né? Vivendo numa situação de miséria, né? Ele estava desta forma. Só que o rei Davi se lembrou dele e o mandou chamar, mandou que buscassem ele, né? Então, quando Mefibosete chegou na casa de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 9, verso 8, 2 Samuel 9, 8, olha para você ver a maneira que Mefibosete se apresentou. E, às vezes, muitas pessoas, elas têm se apresentado diante de uma grande oportunidade da mesma maneira. Tem pessoas que, por ela ter uma deficiência, ou ela ter uma limitação, ou muitas das vezes ela não ter uma condição tão boa, ela acaba se autoflagelando, se desvalorizando diante das pessoas. Ela se rebaixa. E às vezes tem gente que confunde muito humildade com desvalorização. Eu já falei isso em outro vídeo. Tem gente que confunde muito isso, humildade com desvalorização, e acaba se colocando como um capacho para os outros, acaba falando mal de si mesmo, desmerecendo a si próprio. Meu amigo e minha amiga, quando você faz isso, preste bem atenção no que você vai ouvir agora. Você está ofendendo a criação de Deus. Quando você fala mal de você mesmo, quando você se desvaloriza, quando você é uma pessoa insatisfeita com si mesmo, você está ofendendo a criação de Deus. E automaticamente você está alegrando o diabo. Porque é o diabo que quer ver você se rebaixando. O diabo que quer ver você se flagelando. O diabo que quer ver você falando que você não presta, que você não vale nada, que você não é ninguém. Existe uma música evangélica, eu não gosto dessa música, tá? Particularmente eu não gosto, porque eu não sou esse tipo de pessoa. E não estou falando isso como orgulhoso, como prepotente, soberbo, de jeito nenhum. Tudo isso é para a glória de Deus, e Deus ele me conhece, sabe quem eu sou. Mas existe uma música aí fora que até fala, né? Que chama a gente de projeto falido. Eu não sou projeto falido. E você também não é. Deus não permitiu que você viesse a esse mundo por acidente, por um acaso. Entre tantos, você foi um vencedor de ter nascido, né? Eu sempre falo isso, eu já falei isso em outro vídeo, que o esperma, né, uma coisinha tão pequenininha, que somente um fica vivo quando se encontra com o óvulo, né, e os outros morrem. Você foi esse, que Deus ele permitiu que vivesse, que Deus ele permitiu que viesse a vida por um propósito. Deus não permitiu você vir a esse mundo por um acaso, meu amigo e minha amiga. Deus não considera você um projeto falido. Por quê? Porque foi Ele que te criou. Se você for olhar em Gênesis, você vai ver na criação que Deus ele planejou a nossa criação. A Bíblia fala isso. Vamos fazer o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus ele projetou a nossa vida. Deus não é aquela pessoa que não tinha nada para fazer, vou criar o ser humano, vou ver o que dá. Não, não, não. Nós somos feitos por projeto de Deus. Deus que nos projetou, Deus que nos criou, Deus que falou em Gênesis que vou fazer o homem conforme a nossa semelhança. Então, nós não somos projeto falido, não. Coisa nenhuma. Nós somos criação de Deus. Deus criou o homem
a sua imagem e semelhança. Então, se você fica se ofendendo, se você fica se desmerecendo, insatisfeita consigo mesmo, você está ofendendo a criação de Deus. Você está dando louvor para o diabo. Então, se você faz isso, se você está fazendo isso, a partir de hoje, eu falo para você, não faça mais. Porque Deus é quem te criou, Deus é quem te fez. Aí você fala, eu sou gordinha, Deus te fez assim, minha amiga. Eu sou gordinho, Deus te fez assim, meu amigo. Eu sou negro, Deus te fez assim, meu amigo. Deus te fez assim, minha amiga. Eu sou baixinho, eu sou alto, eu tenho nariz pontudo, eu tenho nariz pequeno, eu falo grosso, eu falo fino, não importa. Não importa quem você seja. Acredite em você, no que você é, e acima de tudo, louve a Deus por isso, porque você é imagem e semelhança dele. Eu não estou querendo ensinar você aqui a ser uma pessoa arrogante, soberba, prepotente, de forma alguma. Mas você ser humilde, sim. Mas se desvalorizar, não. Não fica falando mal de você mesmo, não. Não seja uma pessoa insatisfeita consigo própria, não. Olha pro espelho hoje e fala, que Deus maravilhoso que me criou. Eu sou uma pessoa bonita, sou imagem e semelhança de Deus. Faça isso. Não é mensagem de motivação, não. É palavra de Deus. Não é confissão positiva, não. É palavra de Deus. O jeito que Deus te criou e Deus te fez, Deus permitiu que você viesse a esse mundo. Tá certo? Então, segundo Samuel, capítulo 9, verso 8, olha só como Mefibosete se apresentou. Diz assim, e Mefibosete então se curvou dizendo, Senhor, quem é esse cão? Quem é eu? Um cão morto. Aliás, quem, Senhor, sou eu para que o Senhor se importe como um cão morto como eu? Na NTLH está assim, um cachorro morto, para que o Senhor seja bondoso comigo. Olha como ele se prostra perante, olha como ele se coloca diante do rei. A tradução da Bíblia Viva fala que ele foi humilde, mas ele não foi humilde aqui. Ele se rebaixou. Ele se rebaixou. O que ele poderia ter feito? Glória a Deus, que o Senhor se lembrou de mim. Louvado seja Deus. Ou seja, meu amigo e minha amiga, ele era deficiente das duas pernas, mas ele não estava morto. Deus se lembrou dele. Deus, quando Davi começou a pensar que se existia alguém de Saul, isso aí foi permissão do próprio Deus, foi o próprio Deus que fez a mente de Davi se lembrar de alguém de Saul. Meu amigo e minha amiga, as pessoas podem não dar nada por você, mas Deus ele jamais se esquece de você. Deus ele jamais se esquece da sua vida. O Davi aqui, ele pode representar o próprio Cristo, porque se você for continuar lendo o resto da história, o Davi nunca recebeu o Mefibosete assim, como um inválido, como alguém que não prestava. Pelo contrário, se você for continuar lendo a história, você vai ver nos versículos 9, 10 e por aí vai. Se você for continuar lendo a história, você vai ver que o rei virou para Mefibosete e falou, a partir de hoje, eu vou devolver tudo que pertenceu ao seu avô. O Ziba vai ser o seu servo, e os filhos dele também vai ser seu servo. Eles vão trabalhar para você, eles vão cuidar da terra, para que não falte o alimento para você. Aí o rei Davi virou para o Mefibosete e disse, a partir de hoje você vai comer na mesma mesa do que eu, você vai morar comigo no palácio. Em outras palavras, você vai ser como se fosse um dos meus filhos. Ou seja, meu amigo e minha amiga,
representa o próprio Deus aqui. O próprio Deus representa o próprio Cristo. Jesus não vê você como um inválido. Jesus não vê você como uma pessoa que não presta, que não vale nada, que nasceu para sofrer. Esse tipo de pensamento, meu amigo e minha amiga, põe uma coisa dentro de você. Esse tipo de pensamento é pensamento do diabo, é pensamento de Satanás, não é pensamento de Deus, tá bom? O pensamento de Deus é sempre o bem para você. Deus, ele quer o bem para você, ele quer o seu bem. E se você hoje se colocar na presença dele como um servo, reconhecendo as suas falhas e se colocando nas mãos dele, pode ter certeza que os planos dele são bons. Jeremias 29:11 diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de bem e não de mal, para dar para vocês o futuro que vocês esperam. Jeremias 29:11. Tá bom? Então fique com essa palavra, fique com esse recado, tá certo? Eu quero fazer uma oração antes da gente encerrar, porque talvez tem pessoas que me assistem aqui que estão em depressão, que estão se rebaixando, que estão se colocando como um pobre coitado, um Zé Ninguém, porque talvez sofreu uma decepção na vida, meu amigo e minha amiga. Está na hora de você se levantar e dar o valor que Deus, ele te deu. Você sabia que nós custamos caro? Eu repito, não estou ensinando ninguém a ser soberbo, orgulhoso, não. Mas você custa caro, porque Jesus, ele morreu por você. Deus, ele não investe, com todo respeito, em porcaria. Deus, quando deu seu filho para morrer numa cruz, ele investiu em você, em mim, em nós. Ele nos amou, tá? Então coloca isso no teu coração. Você não é uma pessoa imprestável. Você não é uma pessoa que nasceu para sofrer. Pelo contrário, você é uma pessoa que Deus ele projetou você e que deseja fazer planos bons na sua vida. Tá certo? Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Eu quero que o Senhor alcance cada pessoa, Pai, que assiste esse vídeo, talvez está em depressão, talvez está pensando até em tirar a própria vida, porque, meu Deus, muitas das vezes sofreu uma decepção amorosa, sofreu uma decepção na vida, meu Pai. E talvez essa pessoa fica se autoflagelando, dizendo que não é ninguém, dizendo que não é nada, dizendo que nasceu para sofrer. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo pensamento errado que tem estado na mente dessa pessoa, que todo pensamento satânico que tem rondado o caminho dessa pessoa, meu Deus, que seja repreendido esse mal, que seja expulsa essa força maligna, esse pensamento de desvalorização, esse espírito maligno que tem agido na mente dessa pessoa, tentando rebaixar essa pessoa, ao ponto dessa pessoa pensar em tirar a própria vida, que esse demônio seja expulso do caminho dessa pessoa. Espírito Santo, no teu nome, Jesus, eu te peço, Pai, que o teu Espírito possa abraçar essa pessoa, que o teu Espírito possa abraçar esse homem, que o teu Espírito possa abraçar essa mulher. O Senhor, através dessa mensagem, mostrou para essa pessoa que ela é uma pessoa importante, que ela é uma pessoa que o Senhor projetou, meu Pai, que o Senhor criou, que o Senhor fez, meu Deus, lá atrás, quando o Senhor criou o primeiro ser humano. Ó Deus, o Senhor nos projetou, Pai. Então nós não somos projeto falido, nós não somos alguém que nasceu por acidente, por acaso. Não, meu Pai, nós somos alguém que o Senhor projetou, planejou e que está nas suas mãos. Embora somos pecadores, mas o Senhor não nos vê dessa forma. O Senhor nos vê como alguém importante para o Senhor, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Espírito Santo. O Senhor sabe todas as nossas falhas, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar por todos os nossos pecados, nos ajudar, meu Pai, em nossas fraquezas, meu Deus, mas jamais ficar nos autodesvalorizando, nos desmerecendo, Pai, nos rebaixando. Não, meu Pai, que o Senhor nos ensine cada dia mais a ser humilde, mas não se desvalorizar, Pai, não se rebaixar, não se sentir a pior pessoa do mundo. Não, meu Deus,
porque isso é o diabo que quer que a gente pense assim. O Senhor não, Pai. Espírito Santo, não queremos entristecer o Senhor, pelo contrário, queremos alegrar o teu coração. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por essa palavra. E que cada pessoa que me assiste, ela sinta o abraço, o calor da tua presença, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus nos permitir. Lembre-se, não fale mal de você. Não dê louvor para o diabo. Não entristeça o Espírito Santo. Deus abençoe.